Vindo aqui um pouco agora para nossa história também, nós fomos colonizados, né? Os portugueses também, só para dizer que a linguagem, ela não só tem a capacidade de mudar uma linguagem, a língua mesmo do povo, mas como os próprios costumes, porque quando os portugueses eles vieram para o Brasil, eles não só implementaram a sua linguagem e fazendo com que fosse suprimido toda a linguagem dos povos indígenas, quanto a própria cultura também foi moldada. Né? A gente tem hoje muito das nossos comportamentos enquanto sociedade, elas são muito influenciadas pela Europa, por exemplo. O que você tem a dizer sobre isso? Então, você veja bem, os povos colonizados, né, os povos que colonizam, os povos que invadem de uma forma ou de outra, a tendência é implantar o seu idioma, seus comportamentos, suas Sim. regras, suas, né, filosofia de vida, enfim. E nós somos colonizados por portugueses, claro. Falamos português por causa disso, né? E você vê que o português de Portugal é diferente do português do Brasil, né? Nós sofremos muitas variações linguísticas, né? Considerando até a extensão do Brasil, o tamanho do Brasil. Cada estado tem uma característica linguística, Sim, tem o seu jeito de falar, né? exato. Nós temos povos aqui que usam bastante o tu, né? O gaúcho usa bastante o tu, quando nós aqui em São Paulo usamos você. Eu acho que Pernambuco também usa o tu bastante, né? Embora uma crítica que eu faço, né, particularmente, se usa o tu, você tem que usar o verbo acompanhando o tu, tá? Então, se eu tenho que falar tu fazes, tu fizeste, né? Não tu fez, como eu ouço às vezes, né? Então, eu acho que essa questão, mas cria-se o hábito de falar, e vai falando de pai para filho e a coisa vai ficando, né? Há pessoas que dizem que a gramática nossa é muito difícil. A gramática da língua portuguesa é dificílima, é muito difícil, é a língua mais difícil de falar, de escrever. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É que ela é complexa, com certeza. É complexa, tem muitas regras, mas e você vê, tem um escritor, né, do qual eu gosto muito, que é o Marcos Bagno. Ele fala do preconceito linguístico. Ele tem vários livros, né? Na língua nada é por acaso, Dramática da Gramática, tem vários livros do Marcos Bagno. E ele estuda essa questão. Ele fala exatamente disso daí, né? Por que existe essa diferença, né? Esse preconceito. O sujeito fala errado, mas fala errado por que fala errado? Porque está em desacordo com a gramática. Nenhum de nós consegue obedecer a gramática, as regras gramaticais, como elas são previstas né, no compêndio gramatical. Eu estudei, por exemplo, com vários autores famosos, Napoleão Mendes de Almeida, Domingos Pascoal Segala, Padre Júlio Comba, enfim, livros bons, que eu considero bons, né? Eu aprendi com eles. Sim. Então, às vezes, só para você ter uma ideia, Luiz, quando eu defendi o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, a minha orientadora sugeriu que eu tirasse o Napoleão Mendes de Almeida das referências bibliográficas. Eu falei assim para ela, por que você quer que eu tire? Não, pode tirar porque vai ter uma doutora na banca
e ela não gosta desse cara. Ora, ela não gosta desse cara, mas eu gosto desse cara e vai ficar na minha referência. Sim. E o cara continua na minha referência, né? Por quê? Eu aprendi muito com ele, né? Com ele, não pessoalmente, mas com a gramática dele. Sim. Eu acho assim, tá? Eu, como sou professor de língua portuguesa, eu acho que você tem que falar corretamente. Veja que isso é cobrado. Hoje nós vivemos um momento muito crítico, porque o aluno nosso vai fazer o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Ele tem que construir uma redação. Ele tem que construir uma redação. E se ele se propuser a fazer o curso de medicina ou um curso de direito na USP, na Unicamp, uma universidade de nome, de renome, ele tem que fazer uma redação primorosa. Tem que tirar mais de 900 pontos, aproximado dos 1000 pontos, para poder conseguir uma vaga boa na Universidade Federal e Estadual. Como é que ele vai escrever uma redação boa? Sabendo português. Pontuação, ortografia, acentuação, vocabulário rico, requer leitura. Então, Luiz, veja bem que esse conjunto de coisas está na nossa gramática, está na nossa colonização, está na nossa linguagem. Ou seja, as pessoas que falam melhor, que escrevem bem, elas têm grande chance de ter sucesso. Não que seja uma condição sine qua non, tá? Extremamente necessário. Não, mas fulano não sabe escrever e tem o 3º ano de primário e é gerente de banco. Acontece. Claro que acontece. Raríssimas exceções. Mas é cobrado de nós uma escrita perfeita, até numa entrevista. Você vai falar agora daqui para frente, nós vamos ter chance de falar sobre isso. A entrevista que você faz com alguém para admissão no emprego. Aí o camarada chega e fala, eu opto por isso. Como assim eu opto por isso? Se do outro lado da mesa, quem está entrevistando sabe que é opto, ele já vai colocar um pontinho ali na anotação. Certo? Daí tem uma folha, né? Tem uma folha para as perguntas e as respostas. Não precisa ser opto, não. Adapto. Eu não me adapto numa situação tal. Adapto, como adapto? O me adequo. Adequo. Então, olha só, interessante, você toca no assunto. Interessante, adequo. Não existe adequo. O verbo é arrisotônico. Só para ser mais explícito, que deve ter professor de português assistindo a isso aqui, né? Alguns estudiosos, o verbo é arrisotônico, fora da raiz, riso é raiz. Então, a pronúncia é adequar. Então, adequar, está fora da raiz. Adequo, essa pronúncia está fora da raiz. Então, eu não posso falar, eu adequo, tu adequas. Mas, nós adequamos, vós adequais. Sempre a primeira do plural e a segunda do plural. Toda a conjugação do verbo adequar. Quer ver outra palavra? Impregno. Você já deve ter ouvido. Sim. Alguém falar assim, eu impregno, isso me impregna. Ou eu indigno. Não, indigno, impregno, é gemudo. Essas sutilezas da língua, você pode perguntar para mim, ou alguém vai perguntar para mim, nossa, mas é muito difícil, como é que quem sabe isso? Quem sabe isso? A gente tem que aprender isso na escola. A família educa, mas a escola ensina. Sim. E é um detalhe interessante, do qual eu gosto muito, Luiz. Etimologia. Etimologia. Raiz da palavra. Você vê, ensinar vem do latim, né? Latim. Então, ensinar é colocar um sinal. Então, eu coloco um sinal no meu aluno. Que sinal é esse? De aprendizado, de evolução. Entende? A linguagem, ela é um fator primordial na nossa convivência social.
Porque ela acaba discriminando as pessoas. Se eu tiver numa rodinha de conversa, por exemplo, falando, tudo bem, eu não vou ser preconceituoso, mas eu observo os deslizes gramaticais. Os deslizes gramaticais eles fazem parte da minha trajetória acadêmica, né? Desde o começo, fui muito bem cobrado na escola, né? Redações, descontava-se ponto. Hoje, né, o pessoal deixa um pouco de lado isso.